Poucas artistas conseguiram marcar gerações inteiras da forma como Celine Dion fez. Sua voz atravessou fronteiras, emocionou milhões de pessoas e se tornou parte da história da música mundial. No entanto, por trás dos palcos iluminados, dos recordes de vendas e das apresentações inesquecíveis, existe uma trajetória repleta de desafios, perdas e superação. A história de Celine não é apenas sobre fama ou talento. É sobre uma mulher que enfrentou a pobreza, abriu mão de parte da própria identidade para alcançar o sucesso, viveu um grande amor, lidou com lutos devastadores e, mais recentemente, passou a enfrentar uma doença rara que ameaça justamente aquilo que a tornou conhecida em todo o planeta. Sua jornada revela uma força humana extraordinária e mostra que algumas das maiores batalhas acontecem longe dos aplausos. Uma infância marcada pela simplicidade, Celine Dion nasceu em uma família numerosa no interior do Quebec, no Canadá. Sendo a caçula de 14 irmãos, cresceu em uma realidade muito distante do glamour, que mais tarde passaria a te representar. A casa era pequena, os recursos eram escassos e cada dia exigia esforço coletivo para que todos tivessem o básico. Apesar das dificuldades financeiras, a música estava presente em todos os momentos. Seus pais tocavam e cantavam para complementar a renda familiar, criando um ambiente onde o talento podia florescer, mesmo em meio às limitações. Ainda criança, Celine começou a demonstrar uma habilidade vocal incomum. O que para muitos parecia apenas uma menina cantando, logo se revelou algo especial. A falta de recursos nunca impediu que seus sonhos ganhassem espaço. Pelo contrário, talvez tenha sido justamente a simplicidade de sua origem que ajudou a construir a determinação que a acompanharia durante toda a vida. O encontro que mudou seu destino. Quando tinha apenas 12 anos, uma gravação caseira de sua voz chegou às mãos de um empresário musical chamado René Angélio. O impacto foi imediato. Ele reconheceu naquele momento um talento raro e decidiu apostar no futuro da jovem cantora. A confiança depositada em Celine foi tão grande que René assumiu riscos financeiros significativos para impulsionar sua carreira. O investimento deu resultado rapidamente. Ainda adolescente, ela já conquistava espaço na cena musical canadense e despertava atenção internacional. Mais do que um simples empresário, René se tornou uma figura central em sua vida. Ele orientou sua carreira, definiu estratégias e participou de praticamente todas as decisões importantes. Esse relacionamento profissional seria o primeiro passo para uma ligação muito mais profunda que surgiria anos depois. A transformação por trás do sucesso. À medida que a carreira crescia, surgia também a pressão para moldar a imagem da jovem artista. A indústria musical exigia não apenas talento, mas uma aparência que atendesse às expectativas do mercado. Durante a adolescência, Celine passou por mudanças físicas e comportamentais planejadas para fortalecer sua presença pública. Sua aparência foi transformada, sua postura refinada e sua imagem cuidadosamente construída. Embora essas mudanças tenham contribuído para sua ascensão internacional, também trouxeram questionamentos pessoais. Em diversos momentos, ela revelou sentir que parte de sua identidade original havia ficado para trás. O sucesso chegou acompanhado de uma constante necessidade de adaptação. Essa fase marcou o início de uma busca por equilíbrio entre a artista admirada pelo mundo e a mulher que tentava preservar sua essência. Um amor que despertou controvérsias. Com o passar dos anos, a relação entre Celine e René deixou de ser apenas profissional. O vínculo evoluiu para um romance que chamou a atenção devido à grande diferença de idade entre os dois e ao fato de ele ter acompanhado sua formação desde a adolescência. A notícia gerou debates e opiniões divergentes. Enquanto alguns questionavam a dinâmica da relação, Celine sempre descreveu o sentimento como um amor verdadeiro e sincero.
Independentemente das críticas, eles construíram uma parceria duradoura baseada em confiança, lealdade e admiração mútua. René continuou sendo seu principal conselheiro, enquanto ela se tornava uma das maiores estrelas da música mundial. Durante décadas, os dois permaneceram unidos diante das conquistas e dos desafios que surgiram ao longo da jornada. A conquista do mundo. Os anos 1990 transformaram Céline Dion em um fenômeno global. Seus álbuns alcançaram números impressionantes de vendas e sua voz passou a ser reconhecida em praticamente todos os continentes. O auge dessa trajetória aconteceu quando interpretou uma canção que se tornaria uma das mais famosas da história da música. A partir daquele momento, sua imagem ficou associada a emoções profundas, histórias de amor e apresentações memoráveis. Premiações, turnês internacionais e contratos milionários consolidaram sua posição entre as artistas mais influentes do planeta. O sucesso parecia ilimitado. No entanto, enquanto o mundo enxergava uma estrela vivendo o auge da fama, ela carregava marcas invisíveis deixadas pelos sacrifícios exigidos ao longo do caminho. A glória profissional nem sempre era capaz de preencher os vazios emocionais que permaneciam em sua vida pessoal, o sonho de se tornar mãe. Mesmo cercada por reconhecimento e conquistas, havia um desejo que continuava incompleto: formar uma família. A maternidade tornou-se uma prioridade para Céline, levando-a a interromper temporariamente sua carreira. O caminho, porém, revelou-se mais difícil do que ela imaginava. Diversas tentativas de fertilização exigiram paciência, esperança e resistência emocional. Cada fracasso representava uma nova decepção. Depois de uma longa jornada, o nascimento de seu primeiro filho trouxe uma felicidade que ela descreveu como transformadora. Anos mais tarde, a chegada dos gêmeos completou o núcleo familiar que tanto sonhava construir. A experiência da maternidade mudou sua perspectiva sobre sucesso e realização. Pela primeira vez, os aplausos e os recordes pareciam menos importantes do que os momentos compartilhados com seus filhos, quando a doença chegou à família. Em meio à felicidade familiar, uma nova batalha começou. René recebeu o diagnóstico de câncer, iniciando um período extremamente difícil para todos. A doença avançou gradualmente, exigindo tratamentos intensivos e mudanças profundas na rotina da família. Céline decidiu colocar a carreira em segundo plano para dedicar-se integralmente aos cuidados do marido. Durante esse período, ela assumiu responsabilidades que iam muito além do papel de esposa. Tornou-se cuidadora, apoio emocional e fonte constante de força. Foi uma fase marcada por amor, dedicação e sofrimento. Cada dia representava uma luta contra uma realidade que ambos sabiam ser cada vez mais difícil de enfrentar: a dor de despedidas sucessivas. Em janeiro de 2016, René faleceu após anos de batalha contra o câncer. A perda abalou profundamente Céline, que viu partir o companheiro que esteve ao seu lado durante grande parte da vida. Como se a dor não fosse suficiente, poucos dias depois, outro golpe atingiu a família. Seu irmão também faleceu, ampliando ainda mais o peso emocional daquele momento. Diante de perdas tão próximas, ela precisou encontrar forças para continuar. Os filhos se tornaram sua principal motivação para seguir em frente. Embora o luto deixasse marcas permanentes, Céline escolheu continuar vivendo e honrando a memória daqueles que amava. Sua capacidade de permanecer de pé diante de tanta dor impressionou admiradores ao redor do mundo. O retorno aos palcos e os primeiros sinais. Após enfrentar o período mais difícil de sua vida pessoal, Céline voltou gradualmente aos palcos. A música continuava sendo uma parte essencial de quem ela era. Entretanto, começaram a surgir sintomas preocupantes: espasmos musculares, dores intensas e dificuldades físicas passaram a interferir em sua rotina e em suas apresentações.
Inicialmente, os sinais pareciam isolados. Com o tempo, porém, tornaram-se cada vez mais frequentes e incapacitantes. O corpo começava a enviar mensagens que não podiam mais ser ignoradas. Mesmo enfrentando limitações crescentes, ela continuou trabalhando sempre que possível, determinada a não abandonar aquilo que amava fazer. O diagnóstico que mudou tudo. Em 2022, veio a confirmação de uma condição neurológica rara, conhecida como Síndrome da Pessoa Rígida. A doença afeta os músculos e compromete movimentos básicos, além de impactar funções essenciais para uma cantora. O diagnóstico trouxe enormes desafios físicos e emocionais. Atividades simples passaram a exigir esforço constante, enquanto a incerteza sobre o futuro aumentava. A situação ganhou visibilidade quando ela decidiu compartilhar sua realidade com o público. Ao mostrar suas dificuldades, revelou uma vulnerabilidade raramente vista por quem sempre a associou à força dos grandes palcos. Sua transparência ajudou a ampliar o conhecimento sobre uma doença pouco conhecida e inspirou pessoas que também enfrentam condições de saúde complexas. Uma força que vai além da voz. Mesmo diante das limitações impostas pela doença, Celine continua demonstrando uma impressionante determinação. Sua participação em eventos especiais e suas aparições públicas recentes mostraram ao mundo que sua essência permanece intacta. Hoje, sua história já não é definida apenas por sucessos musicais ou números extraordinários. Ela passou a representar coragem, perseverança e capacidade de adaptação diante da adversidade. O legado de Celine Dion transcende a música. Ele está presente na menina que superou a pobreza, na mulher que construiu uma carreira histórica, na mãe dedicada, na esposa que permaneceu ao lado do marido até o fim e na pessoa que continua enfrentando desafios com dignidade. Sua voz marcou gerações, mas talvez sua maior contribuição seja a demonstração de que a verdadeira grandeza não está apenas no talento. Está na capacidade de seguir em frente quando a vida exige mais força do que imaginávamos possuir.